E aí, galera, vamos dar início então a mais uma resolução de exercícios sobre domínio, contradomínio, imagem e gráfico de uma função. Primeiro exercício. Dada a função f, que vai de menos 1, 0 e 1 para menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, definida pela sentença matemática f de x igual a x mais 1, determine. Letra A, o domínio da função. Bom, o domínio é o conjunto A, é de onde partem os elementos da minha função. Então, como a flechinha está saindo ali do menos 1, 0 e 1, então esses elementos compõem o domínio da minha função. Letra B, o contradomínio da função, ou seja, da onde eu tiro os elementos y, o meu conjunto B, que é o segundo conjunto. Então, ele é formado por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Letra C, f de menos 1. Então, eu vou pegar a sentença matemática e no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, eu vou ter que a f de menos 1 é menos 1 mais 1, que é 0. Letra D, x, tal que a f de x seja igual a 1. Então, agora, nós queremos descobrir o valor de x quando a f de x é igual a 1. Então, nós vamos pegar a expressão f de x, que é x mais 1, e igualar a 1. Aí, então, eu vou pegar o 1 que está somando, vou passar lá do outro lado diminuindo, e 1 menos 1 é 0. Então, o x, quando a f de x é 1, vale 0. Letra E, y, tal que y seja igual a f de 1. Então, o valor de y é a mesma coisa que a f de 1, ou seja, coloco 1 no lugar do x. Então, eu vou ficar com 1 mais 1, que é 2. E a última, o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem é formado por aqueles elementos que estão no contradomínio e que são correspondentes de algum elemento do domínio. Então, no domínio, nós temos 1, menos 1 e 0. Então, vamos lá. A f de menos 1 nós já calculamos. Ou seja, quando o x vale menos 1, ele faz parzinho com o y, 0. A f de 0 nós também sabemos, porque na letra D a gente descobriu que quando x vale 0, a f de x vale 1. E a f de 1, que nós acabamos de calcular também, que nesse caso é 2. Então, olha só, o 0 é correspondente do menos 1. O 1 é correspondente do 0 e o 2 é correspondente do 1. Então, os elementos 0, 1 e 2 fazem parte da imagem desta função. Questão 2. Encontre a raiz da função real definida por g de x igual a menos 2x mais 1. Para eu encontrar a raiz de uma função, basta eu pegar a função e igualar a 0. Então, vou pegar a minha g de x e igualar a 0, ou seja, menos 2x mais 1 igual a 0. Vou passar 1 para o outro lado com a operação inversa, negativo então. Agora, observem que o x está negativo, então vamos multiplicar por menos 1. Então, troco os sinais, fica 2x igual a 1. E eu pego 2, que está multiplicando o x, e passo dividindo. Logo, a raiz da minha função é x igual a meio. Questão 3. O domínio da função real definida por f de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado menos 2x mais 6, dividido por x ao quadrado menos 5x mais 6. Quando nós vamos procurar o domínio de uma função, a gente tem duas possíveis restrições, que é o denominador de uma fração, que tem que ser diferente de 0, e quando nós temos raízes de índice par, então o valor que está dentro da raiz, no meu radicando, ele tem que ser maior ou igual a 0. Bom, a nossa raiz aqui ela é cúbica, então ela tem um índice ímpar. Como o índice é ímpar, nós não temos nenhuma restrição em relação à raiz, porque existe raiz cúbica de número negativo também. A nossa única restrição aqui, então, vai ser que o denominador, ou seja, a parte de baixo da minha fração, não pode ser 0, ok? Então, eu tenho que x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser diferente de 0. Então, nós vamos resolver a Bhaskara. Normalmente, vou aplicar o delta, vou encontrar o x' e o x duas linhas. E o resultado obtido será x' igual a 2 e x duas linhas igual a 3. Ou seja, quando eu substituo 2 ou 3 no lugar de x, essa minha expressão ela iguala a 0. E isso é o que eu não quero que aconteça. Então, eu preciso que, na verdade, o meu x
linha e x duas linhas sejam diferentes de 2 e de 3, porque esses são os valores que zeram a função. E isso é justamente o que eu não quero. Então, portanto, o meu x ele tem que ser diferente de 2 e diferente de 3. Logo, o domínio da minha função será a alternativa A, todos os reais, menos os valores 2 e 3. Questão 1. Esboce o gráfico da função f, que vai de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para todos os reais, definida por f de x igual a x mais 2. Bom, quando nós vamos, então, fazer o gráfico da função, facilita, primeiro, montar uma tabelinha. Então, olha só, nessa tabelinha eu coloquei, na primeira coluna, todos os valores do domínio, todos os valores de x, pelos quais eu quero traçar o gráfico. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E na segunda coluna, eu substituí esse valor de x lá na minha função, x mais 2, e fui resolvendo. Então, se o x vale menos 2, eu fico com menos 2 mais 2, que é 0. Se o x vale menos 1, eu fico com menos 1 mais 2, que é 1. X valendo 0, 0 mais 2, que é 2. X valendo 1, 1 mais 2, que é 3. E quando x vale 2, 2 mais 2, que é 4. E agora, eu vou colocar esses pontos no meu gráfico. Faço o meu plano cartesiano, eixo x na horizontal, eixo y na vertical, e vou ligar os meus pontinhos. Quando o x vale menos 2, o y vale 0. Quando o x vale menos 1, o y vale 1. Quando o x vale 0, o y vale 2. Quando o x vale 1, o y vale 3. E, por último, quando o x vale 2, o y vale 4. Nesse caso, nós não vamos traçar a reta, porque o nosso gráfico, a nossa função, ela só tem 5 pontos no domínio. Então, o gráfico são apenas esses 5 pontos. Questão 2. Considere o gráfico da função real p, que vai de a em b. E letra A, determine o domínio da função. O domínio são todos os valores de x para os quais a minha função existe. Então, percebam que a minha função ela vem aqui nos negativos lá do infinito. Ó. Ela não tem fim. Ela vem, vem, vem. Chegou aqui no zero, ela existe. Ó, a bolinha fechada está lá em cima. Ok? Então, aqui eu não tenho ponto, aqui eu não tenho ponto, mas lá em cima eu tenho. Aí eu continuo nos positivos. Aqui ainda existe gráfico, que é a linha amarela. Aqui ainda existe gráfico, aqui ainda existe gráfico. Quando eu chego no R, acabou o gráfico. Mas o R tem o correspondente, porque ele tem uma bolinha fechada. Ou seja, a minha função vem lá do infinito, dos negativos, até o ponto R. Então, o domínio da minha função ele é composto por elementos x pertencentes aos reais, tal que esse x, então, ele tem que ser menor ou igual a R. Letra B, determine a imagem da função. Para olhar a imagem, nós precisamos olhar para o eixo y. Quais são os valores no eixo y pelos quais a minha função passa, ela existe. Então, eu vou começar aqui, ó, no C. No C existe função, a bolinha está fechada. Vou descendo, ainda assim eu tenho gráficos. A hora que eu chego no B, a bolinha está aberta. Mas olha só, tem gráfico aqui na linha do B, tem gráfico aqui também. Então, continuo. Vou descendo, ainda existe o gráfico, ainda eu tenho a linha amarela. Desço, desço, desço. Quando eu chego aqui, a bolinha está aberta, mas existe gráfico, tanto para cá quanto para cá. Desço, 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 desço. Quando eu cheguei no C, a bolinha está aberta e a função parou. Porém, eu tenho um outro pontinho da função perdido no meio do nada aqui, que é esse pontinho que está no menos R. Então, a minha função ela começa lá em cima no C, chega aqui embaixo até no menos C, e dá um pulo e vai lá para o menos R, que só existe um ponto. Então, a minha imagem será todos os elementos y pertencentes aos reais, tal que o y esteja entre menos C e C. Observem que aqui eu não coloquei o sinal da igualdade, porque a bolinha do menos C é aberta. E no C eu coloquei o sinal da igualdade, porque a bolinha do C é fechada. Então, o y está nesse intervalo, de menos C até C. Ou o y pode ser também o menos R. Questão 3.
qual dos gráficos a seguir não representa uma função de domínio igual aos reais. Para saber graficamente se é uma função ou não, a gente imagina traçando várias retas na vertical. Se essa reta em algum momento não cruzar o gráfico, então ele não representa uma função. Ou, se alguma reta cortar o gráfico em 2 pontos, também não representa uma função. Então, aqui na letra A, quaisquer retas verticais que a gente traçar, todas vão passar pelo gráfico, que é a reta vermelha. Na letra B também, porque se eu passar uma reta exatamente aqui, ó, aqui embaixo a bolinha está fechada. Desculpa, aqui embaixo a bolinha está aberta, mas aqui em cima está fechada. O mesmo acontece aqui. Aqui está aberta, mas aqui está fechada. Então, qualquer reta que eu traçar vai sempre cortar o gráfico. Na letra C, a mesma coisa. Posso traçar infinitas retas verticais, que sempre cortará o gráfico num único ponto. Na D, também. Pessoal, aqui o gráfico para, mas ele é infinito, ok? Ele continua. Se ele não tivesse fim, teria um pontinho aqui para representar o fim dele. Então, aqui existe gráfico. Quando eu chego aqui, eu tenho uma bolinha aberta e uma fechada. Então, eu considero fechada. Continuo, o gráfico está lá embaixo. Porém, aqui na letra E, se eu traçar retas paralelas nesse meio aqui, ó, ela não vai cortar o gráfico. Porque só existe o gráfico à esquerda desse ponto e à direita desse. Nesse miolinho aqui não tem o desenho do gráfico. Então, a letra E não representa uma função. Por quê? Existem valores de x que não têm correspondente em y. Então, existem pontos de x que não estão tendo nenhum correspondente.